Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos internautas da Rede Mundial de Computadores. Hoje nós vamos falar de política, esporte e cultura. Não, mentira. Nós vamos falar sobre o primeiro single do álbum Ansiolítico chamado Inominada. Inominada é ruim? É. Pessoal, para começar, Inominada é um nome que, segundo o Valerquinho, que está aqui nos bastidores, ele, infelizmente, não tem como mostrar ele para vocês, mas ele está me olhando ali com um olhar meio sedutivo. Aí, ó, viram? É um olhar sedutivo. Primeira coisa que a gente vai contar para vocês, então, é que ele acabou de me falar que, na verdade, Inominada se escreve com I. Inominada era porque ela não tinha nome, a gente tava rateando assim, se ela ia ter um nome tipo sem nome, alguma coisa assim, até que chegou em Inominada e ficou Inominada, porque era um nome meio estranho e ao mesmo tempo legal. Ela vem com uma vibe mais séria pra banda, que foi o que a gente tentou dar no Ansiolítico, assim, uma carga mais pesada, mais séria, mais profunda. Tanto é que eu acho que ela vem numa vibe meio como, tipo, reação, só que com uma profundidade maior, assim. E aí até por isso eu acho que ela meio que foi como o primeiro single do Ansiolítico, porque ela dá meio que a cara do álbum, assim. E ela também é a segunda música do álbum, que tá atrás só da intro, né? Mas a intro é meio que uma coisa assim de pegar o gás, e aí quando começa o álbum mesmo, com as músicas mais completinhas, ela é a primeira música. Ela vem meio que nessa vibe de reação, mas com um eu mais velho e mais fudido da cabeça. Na verdade, ela veio numa época que eu tava pior, assim, com alguns problemas psicológicos, né? Eu acho que ela é uma letra bem aberta, assim, ela não fala muito de uma coisa específica, mas ela fala sobre sentimentos que pessoas em geral que têm esses problemas costumam ter, assim, né? De novo, aquela coisa da inércia, de novo, medo de ficar parado ou então de fazer alguma coisa, medo de errar quando tá fazendo. Uma coisa que vem muito forte da ansiedade, né? Quem tem ansiedade vai entender e identificar isso. Pra essa vibe, a gente tava ouvindo mais coisas mais pesadas nessa época, assim. No primeiro álbum, ali no final dele, a gente já ouvia umas coisas tipo Title Fight, Refused, mais coisas de post-hardcore, junto com pop-punk, com punk, com hardcore, mas tipo, a gente começou a entrar em bandas que... Não que a gente já não ouvisse essas bandas antes, mas depois elas tomaram o lugar que as outras bandas, tipo Blink e Green Day, tinham antes pra gente, assim, ouvindo mais, sabe? Pelo menos pra mim, especificamente. E aí nas composições meio que isso saiu assim também, sabe? Então ela tem uma vibe mais pesada na questão do som da guitarra, do instrumental, do que tinham a maioria dos sons que a gente tem no nosso primeiro álbum. Até para fazer uma comparação, a última música que entrou no primeiro álbum foi Incerteza, né? Aí fica para outro vídeo, mas vocês podem ver que Incerteza tem uma vibe mais pesada tanto da letra quanto do instrumental, porque ela já vinha tendo esse lado que depois a gente foi ter mais forte no Ansiolítico. Tanto o riff inicial como o que fecha a música, ele teve uma vibe de ser tipo menos reto e mais quebrado, também entrando nessa vibe desses outros sons que a gente tá falando. Que não que as bandas que a gente ouvisse antes não tinham essa coisa quebrada, mas essas bandas mais de agora, elas vinham fazendo isso de uma maneira mais diferente, assim, e a gente tentou seguir um pouco isso, assim. Tirando ela, essas partes, os versos, assim, eles são bem diretos para chegar no refrão e ter um refrão que seja meio que cativante, assim. E a ideia foi meio que essa para a parte mais estrutural, instrumental da letra, né? Nos primeiros ensaios que a gente mostrou a ideia, assim, meio que eu e o Arthur fomos pegando a melodia. O Arthur era o baterista, né, pra gente estruturar ela, assim, com as ideias que eu já tinha. E a gente foi organizando e depois o Valerco entrou e trouxe mais questões pro riff, assim, por exemplo. No final mesmo tem aquela caída no riff, que é uma variação do riff, né, mas não tinha aquela parte. Na verdade eu não lembro se ela acabava direta ou como é que era. E, bom, a gente foi trazendo algumas modificações, né, processo de banda, não sei como é que é nas de vocês ou nas que vocês conhecem, mas o nosso geralmente corre meio assim, eu levo assim uma parte melódica e da letra meio que mais esquematizada, e aí no ensaio a gente vai pensando, tipo, dá pra fazer uma variação, dá pra fazer
uma parada que vai ficar só o baixo, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra tu mudar o riff assim, assim, dá pra tu mudar a letra assim, assim. Depois, tipo, mais pra frente no Ansiolítico, isso aconteceu um pouco com o Arthur também, que trouxe mais letras, e com o Valer, que também trouxe daí, começou a compor letra e melodia. Então o Ansiolítico tem meio que esse mesmo processo que eu falei de mim, só que com o Arthur e o Valer. Mas isso, de novo, fica para um vídeo do Ansiolítico, que se vocês quiserem a gente faz, pode fazer do primeiro álbum também. Essa arte talvez seja a que menos tem uma relação direta com cada palavra da letra, assim, por assim dizer. É claro que ela se encaixa assim no conteúdo da letra, especialmente naquela parte que fala sobre eu tenho medo de ficar parado. Mas com esse desenho eu quis passar uma sensação um pouquinho mais ampla, um pouco mais de sensação ao invés de uma exposição literal do sentimento. Quando eu estava pesquisando as imagens de referência, assim, pesquisando meio a esmo, antes de ter uma ideia de fato, eu acabei pensando que a arte tinha que ser alguém deitado numa cama para representar assim o ócio e esse devaneio que o medo de ficar parado e tudo mais representa. Uma das imagens de base que eu encontrei foi o de uma mulher deitada. Não era necessariamente daquele jeito como se tornou o desenho final, mas foi bastante por acaso assim que acabou mais ou menos nessa posição, nesse enquadramento. Foi por causa de uma imagem de referência que era uma mulher, e antes eu não tinha exatamente um modelo, seja homem ou mulher, mas acabou que por causa dessa imagem que eu encontrei, eu decidi por manter a mulher no desenho, que eu acho que ficou bem condizente ali com aquela ideia, assim. Eu resolvi me apegar à inspiração e manter ela ali. Se não me engano, eu acho que eu mostrei para os guris para talvez ser uma das postulantes à imagem de capa do álbum inteiro, né, do Ansiolítico inteiro. Mas acho que eu não terminei ela a tempo, e mesmo que eu tivesse terminado ela a tempo, a imagem que a gente usou no final, que foi o Arthur que desenhou, ficou bem mais legal, assim, bem mais concisa e veio bem mais a calhar. Aí a gente decidiu se aprofundar nessa daí mesmo, pro single, só pro single. Então é isso, gurizada. Agora sim vai vir uma música de fato que tem algumas variações a mais, mas nada demais também, nada que vocês não possam aprender. Eu vou estar ensinando para vocês aí nos próximos dias, então fiquem ligados que a gente vai ensinar a Nominada para vocês tocarem com a gente. Eu espero que curtam, escutem a Nominada, escutem o Ansiolítico, escutem o primeiro álbum, escute tudo, cara. Botem no Spotify lá desde o início, deixa tocando até o final e manda pros seus amigos. Se tu curtiu esse vídeo, comenta aí se tu quer vídeos de outras músicas assim, que tu gostaria. E se tu gostaria de vídeos assim dos nossos álbuns também, com mais informações, curiosidades. Seguimos se falando. Até a próxima.